Olá, pessoal! Juro que eu queria não parecer vesga e olhar pra câmera, mas é muito difícil olhar pra câmera e não se olhar. Hoje a gente vai falar sobre mães, ser mãe. Ai, Raquel, tu vai falar aquela coisa sempre linda e maravilhosa de ser da maternidade, blá, 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 blá. Não. Eu vou falar de quantas vezes você já pensou que não estava sendo uma boa mãe? Quantas vezes você realmente já não foi uma boa mãe? E quantas vezes você já abriu mão do que você queria para poder ser considerada uma boa mãe? Exatamente, sobre tudo isso. A gente passa... Eu acho que depois daquele primeiro momento ali da gestação, onde tudo é flor e tudo é lindo e maravilhoso, pelo menos na minha primeira gestação, foi assim, porque era muito desejada, a Isabela foi muito desejada, eu queria muito ter um filho, uma filha no caso, e a vinda dela foi toda floreada e toda sonhada, e tirando esse primeiro momento, né, que é onde tu acha que é lindo e maravilhoso gerar uma vida e que Deus foi maravilhoso contigo por te conceder esse dom, vem tantas outras coisas, tantos outros sentimentos de culpa, de medo e de impotência ou... enfim, é tanta coisa. Me contem o que vocês já sentiram como mães. Conto pra vocês que como é difícil abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos para poder realizar os sonhos, as vontades, os desejos de um outro ser humano, mesmo sendo os nossos filhos. Porque por mais que tu considere que seja a coisa certa a fazer, por exemplo, eu saí do Brasil e deixei... Eu não tinha nada lá, tipo, o que pessoas podem considerar grandes feitos e grandes coisas, como uma casa boa, um carro bom, uma boa profissão. Enfim, nada disso eu tinha lá, mas ainda assim é meio que tipo pobre, tá ligado? Pobre não tem nada, mas quando perde, ele perde tudo. Então é isso. Eu não tinha nada, mas tudo que eu tinha tava lá. Minha vivência, minhas histórias, meus amigos, que eu tenho... Eu prezo muito por isso. Eu como mulher, né? Eu como Raquel Tatiana, independente de mãe da Isabela e do Nicola, eu prezo muito por essas coisas. E abrir mão de toda essa minha liberdade, tudo que eu tinha lá, da vida que eu tinha lá, pra hoje estar aqui realizando feitos para a melhor condição de vida deles. Não necessariamente que seja desejos e vontade deles, né? Óbvio que criança não quer vir pra Europa viver com paps. Toda criança que tem essa oportunidade de escolher entre viver na pindaíba do Brasil ou viver na Europa tendo uma qualidade de vida melhor, sem dúvida que no primeiro momento a pessoa, eu acho, escolheria a Europa, enfim. Mas eu como mãe, eu tive que abrir mão, até pra poder continuar sendo a mãe que eu quero ser, eu tive que abrir mão das minhas coisas. E quantas vezes a gente abre mão das nossas coisas por eles? E aí a gente pensa, será que vai valer a pena? Porque chega num ponto que tu cansa. E cansa muito ser mãe. E aí tem outros pontos que tu olha assim, tá valendo a pena, porque olha só, né, era aquele bebezinho que eu tanto sonhei, aquelas flores todas que eu plantei enquanto a barriga crescia, e hoje tá aqui essa pessoa, enfim, com características que tu admira e que tu vê que vai se tornar uma pessoa, um ser humano bom, enfim. Mas, ao decorrer dessa caminhada, a gente passa por muitas situações. Porque quando eles são pequenininhos, tu tens que escolher entre cuidar deles, entre ficar cuidando deles, né? Sendo uma boa mãe, bonitinho, cuidando deles, dando de mamar até certa idade, escolher dar de mamar ou não, tirar, né, do peito, no caso. Ou então, boto na escolinha ou deixo com alguém. Esse alguém, ser avó ou não ser avó?
né? Ou contratar alguém para cuidar. Enfim, a gente passa por tantas coisas que a gente tem que decidir o que é melhor ou não. E aí entra a nossa... Como é que eu posso dizer isso sem usar a palavra errada? Mas até mesmo nosso ego como mãe de estar fazendo a coisa certa ou não. E quantas vezes a gente se questiona se realmente está fazendo a coisa certa ou não. Ou quantas vezes a gente chora pensando que não deveria ter dado aquele castigo, ou que não deveria ter dado aquela palmada, ou que deveria ter dado aquele castigo e deveria ter dado aquela palmada para aquela criança não, para essa criança que está se formando não se tornar um adulto que a gente não quer que seja, né? Egoísta, mau caráter. E dar limites implica muito no que as nossas crianças vão ser quando crescer. E é tão difícil a gente chegar no nosso limite para poder dar limite para eles, ou estender os nossos limites para poder estender os limites deles. Enfim, esse vídeo é só isso mesmo, é só pra falar pra vocês que eu também, sei lá, já chorei muito por não conseguir, ou melhor, por não considerar que eu tava sendo a melhor mãe e por não ter certeza se as minhas escolhas estavam sendo as melhores ou não. Já tive dúvida se eles iam me amar ou não por determinadas opções que eu fiz. Já briguei e pedi desculpa. Tá errado. Não tem que pedir nada de desculpa. Se brigou porque tinha que brigar mesmo. Mas enfim, a gente tem que ponderar também de que forma que a gente chama atenção, briga e orienta. É que a briga que eu digo é a questão de orientar, né? Do limite de realmente o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá. Enfim. No geral, eu considero que os meus filhos são crianças boas e bem educadas. Sempre ganho elogios de que, ai, que fofura, essa tua filha é maravilhosa. Esse teu filho é um príncipe. Eu só espero que essa mesma opinião que as pessoas têm deles hoje quando criança, eles se mantenham até serem adultos, sabe? Porque a gente tem que abrir mão de muita coisa e a gente sente muita... Nós mulheres e nós mães sentimos muitas coisas além do amor e do cuidado que a gente tem diariamente para poder dar esse cuidado, né? E é isso, basicamente é isso. Eu tô aqui, já vai completar um mês já. Ou melhor, que dia é hoje? Peraí. Não, vai completar um mês ainda. Achei que já fazia um mês. E um mês onde eu abri mão das minhas vontades, dos meus desejos, para poder dar um futuro melhor, mas também para poder completar o meu ego, porque eu queria que meus filhos tivessem possibilidades melhores. E não necessariamente eles que escolheram isso, mas aí a gente entra em um outro tema, em uma outra conversa. Um mês onde eu tô... Não é uma reclamação, é apenas uma informação. Um mês onde a gente tá se divertindo bastante, tendo mais tempo pra gente do que normalmente a gente tinha, tendo um convívio diário mais... Como é que eu posso dizer pra vocês? Pelo menos na minha opinião, um pouco mais de conteúdo, sabe? Tendo realmente mais tempo pra gente, fazendo as coisas mais juntos, tendo mais intimidade nesse convívio, até porque não tô trabalhando, então tenho mais tempo pra eles, tô fazendo a comidinha que eles gostam. Enfim, esse contato que quando a gente tá trabalhando, na correria, e eles ficando na escola, e chega em casa cansada, tem toda a casa pra arrumar, e que tem aquela loucura de quem trabalha e tem filho e tem casa pra cuidar, que normalmente mesmo a minha rotina sempre sendo muito mais leve do que algumas outras mulheres têm por aí, porque tem mulher que realmente leva a fim com essa questão de chegar em casa, limpar a casa toda e fazer comida e eu já fui sempre mais leve nisso, eu nunca dei prioridade pra isso. Ai, Raquel, que porca relaxada, não cuida da casa. Não, eu só não dou prioridade pra isso. A minha prioridade realmente sempre foi estar de boas. Sujeira e coisa, tudo isso pode ser feito amanhã, sabe?
Mas tem coisas que a gente só vê hoje, tem coisas que a gente só sente hoje. Enfim, pensem o que quiser, eu sei o que eu tô querendo dizer. Então, quase um mês passando esses momentos melhores, mais produtivos. Um mês podendo ver coisas novas e podendo ver a carinha deles de alegria e felicidade por estar perto do pai novamente. Um mês de descobertas de lugares e coisas que só a carinha deles compensa, só de ver a carinha deles já compensa. Um mês dormindo no sofazinho, muito confortável, eu confesso. Mas um mês ele já tá começando a dar uma dor nas costas. Mas se Deus quiser, logo logo isso se ajeita também. E basicamente é isso. Um mês de muitos sentimentos, de muitas alegrias e de algumas coisas que a gente não controla, né? Alguns sentimentos como ser mãe. Será que realmente eu tô fazendo a escolha certa? Será que realmente abrir mão do meu tempo pro tempo deles é bom pra mim? Será que se eu abrir mão do tempo deles, lá na frente eu não vou sofrer o que talvez eu teoricamente estaria sofrendo agora? Enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, espero que vocês compartilhem desses mesmos sentimentos em relação a ser mãe, porque senão eu vou me sentir muito louca de ser a única que me sinto culpada com algumas coisas, e que eu acho que particularmente todas as mães em algum momento da sua vida se questionam: será que eu tô sendo uma boa mãe? E a pergunta é essa: tu tá sendo uma boa mãe? Conta pra mim.